Bom dia, boa tarde, boa noite ou até mesmo boa madrugada. Minhas amigas, meus amigos, estamos aqui para trazer para vocês um vídeo com o melhor da fala de Luiz Inácio Lula da Silva ontem na reunião. O que foi escondido da grande mídia, ele dá uma invertida na grande mídia, que todos nós sabemos. Está aí o tempo todo incentivando atritos entre o Lula e os ministros e os seus ministros. O Lula dá uma bela de uma invertida, ninguém tocou no assunto, e aquilo que o Lula falou de mais importante, eles também esconderam. Mas a gente traz, não adianta eles esconderem, e a gente mostra. Vamos fazer o seguinte? Antes de irmos diretamente a esses momentos especiais, eu gostaria de pedir a você, meta o dedo no like e, se possível, já passa adiante. Vamos ouvir o maior presidente que esse país já teve e a gente volta analisando essa fala escolhida a dedo por nós. Vamos nessa? Então eu quero, nas minhas primeiras palavras, agradecer ao esforço que cada uma e cada um de vocês fizeram para colocar o ministério de vocês funcionando. A cara de alegria que vocês veem no companheiro Fávaro é porque ele conseguiu uma coisa extraordinária, que foi em 13 meses abrir 98 novos mercados para produtos agrícolas brasileiros. Ele certamente vai ganhar um prêmio de alguma instituição internacional por ser o melhor vendedor que o Brasil teve nesses últimos tempos. Vendedor de políticas boas, vendedor de produtos produzidos pelo Brasil e não vendedor de empresas estatais. Vendedor dos produtos brasileiros. Bem, então o nosso primeiro ano foi o primeiro ano de recuperação. E não foi fácil. Todo mundo aqui sabe que recuperar uma coisa estragada é mais difícil do que começar uma coisa nova. Todo mundo sabe a quantidade de obras em cada área que vocês pegaram, sobretudo no Ministério da Saúde, a quantidade de postos de saúde, de clínicas que estavam paralisadas. Todo mundo sabe, na área da educação, a quantidade de creches, de escola, de instituto, de faculdade, de instituto de pesquisa atrasado. Todo mundo sabe os salários atrasados no setor de ciência e tecnologia. Todo mundo sabe os salários, as bolsas atrasadas. E vocês sabem que foi um trabalho hércules para que a gente recuperasse tudo isso. Recuperar o Bolsa Família, incluindo mais gente, aumentando o Bolsa Família. A gente criar programas educacionais que vai da alfabetização na hora certa, ao pé de meia, aos institutos federais, a recuperação de vários prédios de universidade que estavam paralisadas. Todo mundo sabe o que foi feito nesse país para que a gente recuperasse o poder aquisitivo do salário mínimo. É o segundo ano consecutivo que o salário vai aumentar. Vocês já perceberam que isso vocês não encontram na grande mídia? Porque isso aí não é promessa, é o que já foi feito pelo governo Lula. Mas isso a grande mídia esconde. Vamos continuar? Acima da inflação. Todo mundo sabe as coisas que o Rui vai falar aqui, sabe da recuperação da massa salarial, mas todo mundo sabe também que ainda falta muito para a gente fazer. Por mais que a gente tenha recuperado farmácia popular, o Mais Médico, por mais que tenha feito clínica, a gente ainda tem muito para fazer, em todas as áreas. E muito não é nada estranho, é tudo aquilo que nós nos comprometemos a fazer durante a disputa eleitoral que nós fizemos nesse país. Então, nós temos compromissos para fazer as coisas bem feitas e fazer no tempo certo. E vocês percebem quão pouco nós fizemos e, ao mesmo tempo, quão muito nós fizemos. Eu duvido que alguém conseguisse fazer, se não fosse o esforço individual de cada um de vocês, se não fosse a compreensão do povo brasileiro, se não fosse o que eles dizem que nós temos um pouco de sorte, um pouco de muita sorte, que a gente chegasse na situação que nós estamos vivendo, que o Rui Costa vai apresentar para vocês. Isso tudo que nós fizemos é apenas o início, mas isso não basta. Nós vamos ter que fazer muito mais, porque o Brasil estava totalmente abandonado. O governo anterior, como vocês sabem, ele nunca se preocupou em governar esse país. Ele nunca se preocupou com a economia. Ele nunca se preocupou com política de inclusão social. Ele se preocupava em estimular o ódio entre as pessoas,
estimular a mentira nesse país e continua fazendo do mesmo jeito. E nós hoje temos mais clareza do significado do 8 de janeiro, porque a gente já sabe o que aconteceu no mês de dezembro. Hoje a gente tem clareza por depoimentos de gente que fazia parte do governo dele, ou que estava no comando, inclusive, das próprias Forças Armadas, de gente que foi convidado pelo presidente para fazer um golpe. Então, se há 3 meses atrás, quando a gente falava em golpe, parecia apenas insinuação, hoje nós temos certeza que esse país correu sério risco de ter um golpe em função das eleições de 2022. O povo foi mais sábio, o povo foi mais corajoso, e nós estamos aqui com uma incumbência de fazer uma coisa muito importante, que não é só a da gente resolver o problema da economia, o problema da saúde, o problema do transporte, o problema da agricultura. Nós temos que resolver uma coisa muito mais séria, que é a consolidação do processo democrático desse país. A democracia passa a ser uma coisa fundamental nas nossas vidas. O respeito às instituições, que garante a existência da democracia. O respeito à nossa Constituição, que são coisas que nós precisamos levar em conta, que fomos nós que fizemos a Constituição mais participativa da história desse país. A Constituição foi considerada a Constituição cidadã, e eu tive o privilégio de aqui participar como deputado constituinte junto com outros companheiros que estão aqui, e por isso nós temos que fazer um esforço imenso para garantir que a Constituição seja respeitada, para garantir que as que garanta a democracia continue funcionando, para garantir que a relação entre o Poder Executivo, o Legislativo e o Judiciário continue cada vez mais harmônica, cada um cumprindo com a sua tarefa, cada um cumprindo com a sua obrigação, mas que a gente saiba que a única possibilidade da gente reconstruir esse país e da gente fazer com que as famílias brasileiras possam viver um padrão de vida digno e decente é a gente consolidar o processo democrático e fazer as pessoas compreenderem o quanto a democracia é importante para a vida de cada um de nós. Um país em que a religião não seja instrumentalizada como um instrumento político de um partido político ou de um governo. Que a fé seja exercitada na mais plena liberdade das pessoas que queiram exercê-la. A gente não pode compreender a religião sendo manipulada da forma vil e baixa como está sendo nesse país. Então, democracia é a gente tentar fazer com que esse país volte à normalidade. E nós temos esse compromisso e nós vamos cumprir. Eu tenho certeza que quando chegar ao final do nosso mandato, esse país será mais democrático, o povo estará vivendo melhor, o povo estará comendo melhor, o povo estará estudando melhor, o povo estará vivendo muito mais dignamente nesse país como cidadãos de primeira classe, porque a gente precisa fazer com que as pessoas alcancem um degrau na conquista da escala social desse país. Quando a gente pensa em cuidar dos pobres, a gente não está fazendo favor, a gente está apenas cumprindo com a nossa obrigação. Porque é uma profissão de fé em cada um de nós saber que o governo, embora tenha que governar para todos, a gente tem que ter um olhar muito mais generoso para aquelas pessoas que mais necessitam, para aquelas pessoas mais humildes, para aquelas pessoas mais pobres. E isso é uma marca que eu trago na minha vida sindical, é uma marca que eu trago na minha vida política, é uma marca que eu consegui fazer com que desse certo no governo, nos meus 2 primeiros mandatos. E eu voltei para garantir isso outra vez. Essa é a minha profissão de fé. Esse é o meu compromisso, é melhorar a qualidade de vida do povo brasileiro. Por isso eu agradeço a todos vocês o que vocês fizeram até agora. Dito isso, queridos companheiros e companheiras, eu não sei se eu fiz aquilo que a imprensa imaginava que eu ia fazer, porque desde sexta-feira a imprensa está tentando adivinhar o que eu vou fazer nessa reunião. E eu vou fazer só isso. Fazer uma discussão sobre o governo. Agora nós vamos mostrar para vocês, é importante que a imprensa preste atenção, porque agora o companheiro Rui Costa vai mostrar, não é nada do futuro, é o que aconteceu em 13 meses de governo nesse país. Então é importante vocês prestarem atenção nos números que o Rui Costa vai apresentar, porque eu acho que vocês vão ficar surpresos
com o que aconteceu nesse país, contra o pessimismo, muitas vezes vendido através de determinados editoriais, através de determinados meios de comunicação. Vocês vão perceber a surpresa para aqueles que não acreditam no que está acontecendo nesse país. Esse país vai crescer mais em 2024, ele cresceu mais em 2023, ele vai crescer mais em 2025 e vai crescer mais em 2026. E esse crescimento significa que o povo vai melhorar de vida. Editoriais, né? A resposta dele aos grandes editoriais, o Globo, Folha, o Estadão. O Estadão é todo dia. O Estadão hoje virou um jornaleco comprado única e exclusivamente para atacar Luiz Inácio Lula da Silva. Vocês acabaram de ver o Lula agradecendo a todos os ministros pelo que fizeram até agora e, claro, cobrando que continue fazendo mais e melhor. Ele fala da questão evangélica, da utilização das igrejas pelos falsos pastores, os vendilhões da fé, contra o governo e contra todos. A gente não pode esquecer que essa gente utiliza os fiéis contra todos que discordam dele. Então, pessoal, eu tenho certeza absoluta que isso aí você não vai ver na grande mídia. Essa fala sensacional do Lula. Mas a gente mostra. Eles não vão mostrar o Lula dando uma indireta e uma invertida neles. Gostou? Por gentileza, mete o dedo no like. Deixe seu recado aí para Luiz Inácio Lula da Silva, para os falsos pastores e para a grande mídia. Passa adiante, por favor. Voltamos a qualquer momento com mais um vídeo informativo ou na nossa live diárias. Valeu, gente. Tchau.